no meio, ali pertinho. E essas leis, elas regem os padrões morais. A força que mantém o universo em equilíbrio é o amor supremo de Deus, que é a base das leis divinas. Deus não cuida somente da Terra, Ele cuida do universo. Nós somos seres cósmicos. Então, antes de falar do tema de hoje, vou lembrar aqui algumas, né, como eu falei, da gente poder lembrar lá o início desse capítulo, né, dessa parte terceira, que é muito importante. Quando Kardec vai falar das leis morais. Na pergunta 614, Kardec indaga: o que se deve entender por lei natural? E a resposta dos espíritos foi que lei natural é a lei de Deus. E é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, guardem essa frase aí. A lei de Deus indica para o ser humano o que ele deve ou não deve fazer. E ele só é infeliz quando se afasta da lei divina. Então, na 615, em seguida, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E a resposta é eterna e imutável, como também é o próprio Deus, né? Na 621, que vai mais na frente um pouco, Kardec indaga: onde está a lei de Deus? E aí vem uma resposta surpreendente: na consciência. Então não tem nenhum local que tenha a lei de Deus escrita, está na nossa consciência. E qual é a conclusão que a gente tem? Se a lei está na nossa consciência e ela é a responsável pela felicidade, a única verdadeira, a conclusão é que a felicidade está na nossa consciência. Pois o ser humano só é infeliz quando se afasta da lei divina, que está na consciência. Mas onde fica a nossa consciência? Então, daí nós temos várias versões, né? Para os cientistas, que eles são materialistas, ela fica no cérebro, no corpo humano. Porém, no espiritismo, nós localizamos a consciência no espírito, na mente, que fica no espírito. A mente não está no cérebro, ela está no espírito. E é a mente que produz os pensamentos, não é o cérebro. Os pensamentos não são criados no cérebro, são criados pela mente que abriga a consciência. Por isso que nas experiências de quase morte, que vocês já devem ter ouvido falar, acontecem durante a morte clínica de pacientes, nós temos um relato de vários casos que comprovam que a consciência está no espírito. Teve um livro que saiu do neurocirurgião, o livro chama Uma Prova do Céu, foi lançado em 2012, o neurocirurgião se chama Dr. Eben Alexander, há mais de 20 anos, nessa época que ele já era neurocirurgião, que era cético, defensor da lógica científica. E ele conta que foi vítima de uma meningite bacteriana grave e ficou em coma por 7 dias. Nesses dias, ele diz que mergulhou numa realidade difusa, onde conheceu seres celestiais e fez descobertas transformadoras sobre a existência da vida após a morte e a profunda relação que todos nós temos com Deus. Como neurocirurgião, ele sabia que o que ele vivenciou não poderia ter sido uma mera fantasia produzida por seu cérebro, que estava praticamente destruído, nos exames mostrava, né? Então, após a saída do estado de coma, quando ele voltou, ele afirma que a sua experiência mostrou que a morte não é o fim da consciência e que a existência humana continua no além-túmulo. Ou seja, a consciência está no espírito e o espírito é imortal, nós já sabemos disso, né? Para completar o nosso entendimento nessas questões anteriores, vamos ver Kardec na questão 625, que ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta foi Jesus, que é considerado para o Espiritismo como governador espiritual do planeta. Ele é um modelo de perfeição moral. É o exemplo do eterno bem sobre a Terra. Jesus já era um espírito puro antes da formação do planeta. A sua evolução espiritual não aconteceu no planeta Terra. Nós temos essa afirmação, para não falar que a gente está inventando, né? O próprio Cristo, no Evangelho de João, né? João relata no capítulo 17, versículo 1, que diz: levantando seus olhos ao céu, Jesus disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E agora, ó Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então se confirma para a gente vai estudando, né, ao longo estudando a doutrina espírita, que Jesus, lógico, o espírito puro que ele era, quando ele conseguiu encarnar na Terra, ele não tinha como ter evoluído aqui no planeta, ele já é o espírito puro antes, ele foi um dos que ajudou a formação do planeta Terra. Então, assim sendo, nós temos que prestar atenção no Cristo, né, para aliar a nossa inteligência de acordo com o seu padrão de ordem e moral. As leis morais nos guiam para patamares mais sublimes e elevados. Bom, para entender o contexto, na época de Kardec, para a gente começar a chegar perto nossas perguntas, nós vamos recordar que o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, foi em 1857. Só que 2 anos depois, em 1859, foi publicado o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que muitos já devem ter ouvido falar, que revolucionou o pensamento em relação à origem e à evolução das espécies. Antes de Darwin, o que acontecia é que a visão predominante era que as espécies eram criadas individualmente por um ato divino, como está descrito no livro do Gênesis, quando fala da criação de Adão e Eva. Então, o livro de Darwin provocou uma enorme agitação, né? Pois introduziu uma teoria científica que as formas de vida evoluem ao longo das gerações, por meio de um processo de seleção natural. E só em 1860 que foi lançada a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que a gente conhece, com 1019 perguntas. Então, aqui nós temos as fotos das 2 primeiras edições desses livros. Charles Darwin está ali, aqui o Livro dos Espíritos. Bom, para o estudo de hoje, agora nós vamos começar a refletir sobre a lei de reprodução e população do globo. E a primeira questão desse capítulo é a 686, onde Kardec pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. E a resposta dos espíritos foi, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, ponto, só isso. Aí temos que ver outras coisas, né, para acrescentar nessas informações. Aqui os espíritos falam de um contexto da vida material, da vida orgânica, dos seres vivos. A reprodução aí é necessária para a perpetuação das espécies. Antes da vida material, é importante considerar a lei da reprodução, que a lei da reprodução ela é lei que possibilita o processo da reencarnação. Sem reprodução, nós não temos como reencarnar, né? Que é indispensável para a evolução do espírito. A lei da reencarnação também é aquela que vai levar à evolução do espírito. A reencarnação é uma expressão, gente, de infinita misericórdia de Deus para conosco. É a forma como Deus manifesta a sua justiça, oferecendo oportunidades de aprendizado e reparação para os espíritos ao longo de suas múltiplas existências. Sem a reencarnação, Deus seria injusto e mau. Não tem como a gente explicar muita coisa que existe, né, no dia a dia da nossa existência, se não tiver a explicação da reencarnação. E sem a lei da reprodução, não existe a lei do progresso, que é a lei de evolução espiritual. Ou seja, sem reprodução não acontece o progresso do espírito. Bom, sobre o progresso do espiritual, vou falar um pouquinho, progresso nosso espiritual, vou falar um pouquinho. Pulou uma aí. Era antes dessa. A 619, tá certo. Bom, quando Kardec indagou na 619, que se Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. E aí os espíritos responderam que todos podem conhecê-la, porém nem todos a compreendem. Então daí já existe uma diferença, né? Vão compreender um dia, porque o progresso é inevitável. A justiça das diversas encarnações do homem, ou seja, a reencarnação, é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então, assim, a gente consegue fazer a escolha correta, né, usando o livre-arbítrio, sabendo escolher o que é bem e o que é mal. Próximo. No início dos estudos, lá no início do Livro dos Espíritos, né, Kardec, ainda sem saber sobre reencarnação, na 166, vê que nós estamos voltando um pouquinho lá atrás, na pergunta 166, ele indaga, como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E a resposta foi que suportando a prova de uma nova existência, ou seja, reencarnando. E Kardec pergunta em seguida, como se realiza essa nova existência? Será por uma transformação como espírito? Ninguém não estava entendendo. E a resposta foi, depurando-se,
a alma experimenta uma transformação. Mas para isso, lhe é necessária a prova da vida corporal. Ou seja, nós vamos reencarnando até que a gente possa se transformar num espírito puro, como chegou Jesus. A figura aí mostra a dinâmica dos desencarnados no plano espiritual e dos encarnados no plano material. Isso é uma constante movimentação. Bom, Leon Denis, no livro Grande Enigma, fala que a reencarnação é um processo de repetição em níveis diferentes. Todo ser renasce e evolui em forma de uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais, num círculo que se amplia e se eleva. Leon Denis explica que desde as plantas, os animais, os humanos, todos têm seu movimento de ascensão, de progressão, de evolução em forma de espiral, conforme mostra essa figurinha aí de cima. Voltando para as questões de estudo de hoje, né, sobre a lei da reprodução, Kardec indaga na 687. Se a população seguir a progressão crescente que vemos, isso lá em 1857, né, gente? Chegará um momento em que ela seja excessiva na Terra. Então, Kardec questionou isso. Por quê? Porque existia um pensamento de quase 60 anos antes, em 1798, de Thomas Malthus, que muitos já conhecem aqui também, no livro Ensaio sobre o Princípio da População. Esse livro foi lançado em 1798. Thomas Malthus era um economista político que defendia que o crescimento populacional, que ele considerava geométrico, ou seja, exponencial, cresce muito rapidamente, seria sempre mais rápido esse crescimento do que o crescimento da produção de alimentos. Então ele lançou essa teoria, né, que ele considerava os alimentos um crescimento aritmético, constante, linear. Então, segundo Malthus, essa diferença levaria a um desequilíbrio, com a população excedendo a disponibilidade de alimentos. Ou seja, muita gente para pouco alimento, resultando em pobreza, fome e outras dificuldades. Então, por isso que Kardec perguntou se ia chegar um momento em que a população fosse ficar excessiva na Terra. E os espíritos responderam que não. Deus a isso provê. E mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem não pode julgar a harmonia do conjunto, porque vê o quadro da natureza apenas por um ângulo. Então, vê que a gente não consegue entender, porque a gente não consegue enxergar o quadro da natureza por completo. E realmente, com o tempo, foi percebido o aumento da capacidade produtiva de alimentos, técnicas novas, equipamentos com evolução tecnológica. Por outro lado, os costumes mudaram, que era comum ter muitos filhos, as famílias eram enormes. Atualmente isso não acontece. Então, conforme os espíritos falaram, que Deus mantém sempre o equilíbrio, a certa harmonia do conjunto. Pode passar. Bom, para ilustrar que era sobre população, né? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo, aí nós temos uma pirâmide etária, que é uma representação gráfica, que apresenta os dados da população, que é o conjunto de indivíduos que habitam determinada localidade. A pirâmide ela é baseada em duas variáveis, gênero e idade. As pirâmides etárias servem para avaliar a evolução de uma população. No slide, mostra que no Brasil, em 1943, o formato era de uma pirâmide mesmo, pois havia muito mais crianças e jovens, que estão aqui, não dá para vocês lerem, mas é nessa faixa da base da pirâmide, muito mais crianças e jovens do que idosos. Agora vamos para, continuando, passando o tempo. Na década de 50, ainda não é essa da pirâmide aí não, o Brasil já possuía em torno de 4,6% de idosos, 43,1% de adultos e 52,3% de jovens. Atualmente, nós estamos com menos de 40% dos brasileiros que são jovens e mais de 10% são idosos. Estão vendo essa figura que também é chamado de perfil, porque agora não é mais uma pirâmide, né? É o perfil etário. A gente observa a mudança da população no Brasil aí de 2022 ali, ó, tá vendo? E esse que acontece? O censo de 2020 mostrou que o índice de envelhecimento no Brasil é de 0,55. O que significa? Que para cada 2 crianças já temos um idoso. Então está sendo previsto que no futuro nós vamos ter muitas creches para idosos. E eu pesquisei na internet e localizei aqui no Rio, já tem uma rede sênior com várias casas que oferecem o serviço de daycare,
ou seja, uma creche, né? Ou seja, o idoso passa o dia no local, desfruta de todos os serviços e infraestrutura da casa e no final do dia volta para dormir na sua residência, igual uma creche. Então, o que está acontecendo, isso já vem acontecendo de um tempo. Passa. Agora, uma dúvida que sempre aparece, se a gente escuta o pessoal perguntar, né, alguém já deve ter passado por isso aí, quando nós falamos em população e reencarnação. Se nós somos os mesmos espíritos reencarnando, por que a população mundial é crescente? Né? Isso aí, volta e meia a gente pergunta isso. Para responder isso, temos que considerar seguintes motivos. Primeiro, na pergunta 80 está lá, Deus nunca parou de criar. Então, Kardec questionou isso, e se a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos, né? Como se foi lá, criou há muitos anos, e aí a resposta foi, é permanente. Deus jamais deixou de criar. Segundo motivo, seria que há muitas moradas no universo, e a Terra não é um sistema fechado, pois ocorre imigração e emigração dos espíritos. Então, a encarnação, ela ocorre nos diferentes mundos. E nós podemos habitar aqueles mundos compatíveis com a nossa necessidade evolutiva. Todos os mundos são solidários. O que significa? Que tem um fluxo constante de imigração e emigração entre os mundos. O terceiro motivo seria que a população de desencarnados é muito maior que a de encarnados. E aí isso aí é meio assustador, porque a gente pensa que é um pouquinho mais. No livro Roteiro, publicado em 1952, Emmanuel nos conta, pela psicografia de Chico Xavier, que na época coexistiam conosco mais de 20 bilhões de desencarnados. Só que, em 1950, a população mundial era de 2,5 bilhões de habitantes. Então, assim, 75 anos atrás, 2 bilhões e meio de encarnados para 20 bilhões de desencarnados. Olha, a proporção é bem assim, né? Bem diferente. Segundo dados das Nações Unidas, agora em 2024, a população mundial já era de 8,2 bilhões de pessoas. Ó, de 2,5 para... E tu vê que, né, alguns anos depois, tem um site que eu fui pesquisar, que eu conheci, que chama Worldometer. Ele mostra os registros da população em tempo real, mundial. Ele fica assim, rodando aquele númerozinho. E lá vemos que hoje a população é mais de 8 bilhões e 240 milhões de pessoas. Eu vi isso aí semana passada. Já temos 88 milhões de nascimentos no mundo de janeiro até agora. Então está só crescendo. Portanto, a população do planeta, somando encarnados e desencarnados, é dinâmica. Ela pode aumentar, diminuir, estabilizar. Isso vai depender do quê? Dos índices de natalidade, de mortalidade, de emigração e imigração. Sendo assim, a proporção entre encarnado e desencarnado não é fixa. Varia conforme nós fomos permitindo o maior número de reencarnação de nossos irmãos que estão no plano espiritual. Agora também tem no livro Plantão de Respostas. Esse livro narra o programa Pinga Fogo, que foi realizado em 1971. Aí perguntaram para o Chico Xavier a mesma coisa, porque tinha os romances do Chico falando várias histórias, né? E fala, bom, a reencarnação é muito lógica, mas por que a população da Terra está aumentando? E a maioria das histórias espíritas nos falam dos personagens que estão reencarnando no planeta há muitos milênios. E a resposta de Emmanuel foi que o número de encarnados está aumentando em razão da necessidade que todos têm de rever na matéria o aprendizado obtido no mundo espiritual. E enquanto não tenham atingido a condição de espírito puro, o processo de retorno à Terra, à vida terrena, continuará existindo, até que o nosso planeta atinja a condição de mundo ditoso ou feliz, ou seja, aquele mundo que já... Vamos mostrar aqui a sequência. É um mundo que dispensa a reencarnação dos espíritos que nele habitam. Então, só para a gente relembrar também, que eu tenho que trazer muitas lembranças aqui, nós lembrando que existe uma evolução dos mundos e que eles foram classificados por Kardec em 5 categorias, de acordo com o padrão vibratório dos seus habitantes. Então, o espírito encarna pela primeira vez no mundo primitivo, que é essezinho que está aqui, ó. Né? E aí encarna ali naquela época que a gente é a época dos dinossauros, aquele bem primitivo, e depois ele vai reencarnando, passa para o mundo de provas e expiações, que é o nosso caso aqui no planeta Terra, onde o mal predomina. Quando o espírito evoluir, o segundo seria prova e expiação, o terceiro ali, mundo de regeneração. O espírito tem que evoluir para reencarnar no mundo de regeneração, que será a nossa próxima etapa aqui no planeta Terra.
No momento, nós estamos no período de transição planetária, entre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós não estamos ainda em regeneração. Estamos nessa transição, estamos caminhando para lá. Vai modificar quando os habitantes do planeta estiverem com uma evolução maior, para que a gente mude a sintonia, que a nossa vibração muda a vibração do planeta. E aí ele vira mundo de regeneração, porque nós também estaríamos já mais regenerados, vamos dizer. Bom, após a regeneração, o próximo na evolução é o mundo que está aqui, é o mundo ditoso ou feliz, onde há o predomínio do bem sobre o mal. Ainda tem um pouquinho de mal, só que é bem diferente, né? É aquele mal que a pessoa não faz de propósito, por maldade. Erra às vezes e você não faz mais com a intenção de fazer o mal. E por fim, o último, que é o mundo celeste, o divino, que está ali, né, onde só existe o bem e vivem os espíritos puros. E a boa notícia é que a Terra vai chegar lá também. Nós também vamos chegar lá. Próximo. No momento, nós precisamos nos organizar para recebermos com mais amor e justiça os espíritos que reencarnarão amanhã, que provavelmente seremos nós mesmos. Há motivo, sim, para medidas urgentes, principalmente de maior honestidade e justiça social. Sabemos que nós nunca tivemos tanta capacidade de proporcionar bem-estar, casa, educação e alimento para todos. Embora nós nunca tivéssemos tantos desabrigados, famintos e principalmente carentes de educação. Essa contradição é própria do nível moral inferior de nós, habitantes, nessa sociedade atual. E é nesse aspecto que a doutrina espírita ela é revolucionária, porque ela promove, ela estimula, ela vai dando essa condição de que a gente passe por um senso maior de fraternidade, solidariedade e caridade. Então, gente, a lei divina, agora estamos fechando aqui, a lei divina é de cooperação, com o objetivo, qual é? A da fraternidade universal. Nós somos todos irmãos e um dia vamos ter que entender que todos temos que respeitar todos e todos são dignos do nosso carinho e de nosso amor, né, que o Jesus fala. Então somos todos, e o objetivo é a fraternidade universal. A lei divina não é de competição, nem preconceito, nem de intolerância. Quem pratica essas atitudes não segue a lei de Deus. Então temos que prestar atenção bem na hora que a gente está com algum desses sentimentos aqui no coração. Tudo que se baseia em desunião e divisão não leva à fraternidade, não leva à solidariedade, nem para a caridade. Então desunião e divisão não são leis de Deus, não são das leis de Deus. Para evoluir, a gente precisa cooperar, fazendo bem sempre. O objetivo da nossa encarnação é a nossa transformação moral. Estamos ali o caminho, lá já indo lá para os mundos celestes. Nós temos que fazer a nossa transformação moral para que nós possamos aprender a amar. Amar incondicionalmente. É amar todos. E é aí, nessa hora que a gente não consegue, né? Com isso, e se a gente for conseguir aprender a amar incondicionalmente, nós vamos conseguir chegar à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Mas nós vamos chegar na perfeição relativa, nos transformar em espírito puro e vamos conseguir habitar os mundos celestes, viver no mundo celeste. E por último agora, seguindo os ensinamentos de Jesus, junto com o conhecimento da doutrina espírita, nós temos um roteiro para caminhar na nossa jornada para a evolução do espírito. Só depende de nós, da nossa vontade de mudar e agir para trabalhar no bem, ajudando sempre, fazendo ao próximo o que queremos que façam por nós. Essa é a mensagem principal de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça ao próximo o que deseja para si mesmo. Tudo só depende do nosso esforço, perseverança no bem, sempre com a certeza que nós não estamos sozinhos. Temos sempre a presença dos benfeitores, dos nossos mentores, nossos guias, que nos inspiram, nos guiam ao longo do caminho na direção de Deus, que é o amor supremo do universo. Esse é o destino de todos nós. Ser um espírito puro, habitar mundos celestes, só depende da nossa vontade de mudar e nosso esforço para continuar com a confiança em Deus, seguindo as leis divinas, leis que estão na nossa consciência, e assim nós vamos conseguir a felicidade tão almejada por todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E eram só 2 perguntas, hein?
Ela mandou para mim esse roteiro, pedindo para eu dar uma opinião. Claro que eu não dei. Não.